A IA já está totalmente integrada em nosso dia a dia, seja para te ajudar a fazer uma receita de bolo ou até para gerar dashboards que irão mostrar indicadores essenciais para a sua empresa. Mas no contexto de gestão de projetos, ela está realmente gerando valor ou só está deixando o processo um pouco mais rápido e arriscado? Hoje a gente vai falar de IA na gestão de projetos. O que ela melhora na produtividade, como ela pode ser utilizada para gerar mais valor, menos risco, e tudo isso com alguém que entende do assunto. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast PMI Santa Catarina. Olá a todos, eu sou o Ciril. Hoje serei o seu host no episódio de hoje, onde falaremos dos assuntos mais esperados aqui no podcast do PMI Santa Catarina. E para essa conversa, eu trouxe aqui hoje o Cristiano Oliveira, ele que é CEO da Vertere AI, já foi presidente do PMI Ceará, é um dos pioneiros a tratar IA no gerenciamento de projetos e também já atuou treinando diversos profissionais em empresas como Unimed, Petrobras, Grupo Moura, e treinou mais de 5.000 profissionais. Seja, seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, seria um prazer estar aqui hoje para a gente, junto com o capítulo, né, do PMI Santa Catarina, para a gente discutir, falar, conversar sobre inteligência artificial, principalmente inteligência artificial para o gestor de projetos. Com certeza. Esse é um dos assuntos mais esperados. Eu, particularmente, trabalhando aqui como produtor no podcast hoje, estou aqui como host. É um dos assuntos que eu mais queria falar. E pegando já para começar o nosso papo aqui, em uma das suas postagens do LinkedIn, você fala que se a automação ela não reduz custo, tempo ou risco, ela vira apenas um ruído caro. E você que já roda o país conversando com grandes corporações, já treinou diversos profissionais aí, olhando para os bastidores do mercado atualmente, o que as empresas elas estão fazendo de iniciativa com a IA é realmente uma transformação digital com método ou ela só está assinando alguma versão premium de uma dessas ferramentas de IA e isso acaba virando um ruído caro? Legal, seria. A gente tem que fazer uma retrospectiva aqui para a gente chegar agora, hoje, aqui em 2026, né? Gente, como eu já trabalhava antes da IA generativa, do ChatGPT, que foi o precursor desse movimento aí no mundo chegar, já trabalhei na época com o IBM Watson, trabalhava na empresa que representava o IBM Watson, a gente implementava projetos com o IBM Watson, tanto quando eu vi ali lá no comecinho, ali no finalzinho de 2022, o ChatGPT, eu disse, caraca, esse bicho vai virar. Assim, agora o negócio anda. Então a gente adotou, caiu de cabeça, se especializou ainda no 2023, primeiro semestre de 2023, a gente já estava fazendo ali o primeiro projeto corporativo, ali, usando inteligência artificial no startup que eu trabalhava na época. Então, eu acompanhei esse movimento aqui no Brasil desde o começo. Então, a gente pode colocar duas fases, né? Uma fase emocional do mercado e uma fase racional aqui do mercado. Na fase emocional, as empresas estavam muito sendo influenciadas por esse marketing, essa aura de marketing ali que o mercado trazia, que a IA vai fazer tudo, ela vai substituir o 100% humano, é a revolução que vai mudar a humanidade. Eu não estou dizendo que ele não tem um quê disso, né? Estou dizendo que ele estava super valorizado, inflado até para as entregas da época. Então, nós tivemos muitos gestores, muitas empresas que tomaram decisões emocionais ali, estavam assim, totalmente no meio ali desse movimento, sendo atingidas ali por notícias, por mídia, e acabaram como um cliente, um potencial cliente, acabou não virando cliente, o cara chegou, fomos indicados, fomos visitar esse cliente, ele disse, Cristiano,
preciso colocar IA na minha operação. E o cara, onde? Legal, top, pode contar conosco, mas vamos lá, qual o processo, qual área você está vendo? E o cara, não, eu preciso colocar IA. A gente insistindo muito, depois de 15 minutos de bate-papo, o cara abriu o coração. Cara, é o seguinte, meu gestor foi fazer um curso em São Paulo, voltou dizendo que quer colocar IA na operação e precisa IA porque está todo mundo usando IA no São Paulo e ele precisa colocar IA na empresa. E, obviamente, a gente não conseguiu atender esse cliente porque nós trabalhamos com método, né? E o que é que nós vimos? Aí, esse momento mais emocional do mercado, ele começou agora, ele gerou algumas consequências. Consequência, que o MIT publicou um artigo que 95% das iniciativas de inteligência artificial falharam. Então, 90, não estou exagerando, não estou assim, inflando o número, é um número aí do artigo, 95% dos projetos de transformação digital com inteligência artificial, eles falharam. E eu atribuo essa estatística a essa fase emocional do mercado. Aí a gente acabou, Cirilo, entrando ali 2000, meados de 2025 em diante, começamos a entrar realmente numa fase racional do mercado. Então, o mercado hoje, ele entende que inteligência artificial é ferramenta e toda e qualquer ferramenta ela tem que ser utilizada para apoiar processo, pessoas e processos, né? A gente tem quando a gente vai contratar qualquer ferramenta, a gente tem que analisar qual é o ROI, a viabilidade, qual é o payback. Então, a gente, dentro dessa nova fase do mercado, então a gente tem várias empresas que estão não é mais só usar ferramenta, ela entende que tem que ser um uso responsável, um uso corporativo, que tem que ter um estudo de viabilidade antes de sair dando ferramenta de IA para todo mundo, que eu tenho um IA para uso pessoal, que é no meu posto de trabalho, que eu tenho outras necessidades, demanda, que é eu colocar inteligência artificial em processos. Então, se processo apoiado por IA, que já tem um certo nível de autonomia com responsabilidade, então o mercado ele está evoluindo e eu fico muito feliz em dizer que o mercado brasileiro está evoluindo também. A gente atende empresas no Brasil todo, né, profissionais no Brasil todo, e a gente está acompanhando essa evolução gradativa do mercado, de hype para racionalidade, né, decisões mais racionais. Isso com certeza. É que nem você comentou, no início a gente estava entendendo como utilizar a IA, teve aquela época que a gente ficava usando filtros do Studio Ghibli, etc., ou outras tendências que pegaram aí nas redes sociais, e veio uma crescente, e eu acho que hoje em dia, eu estava até vendo uma pesquisa do Instituto McKinsey, que falava que eu acho que 88% das empresas agora já estão utilizando o IA. Então, elas passaram a entender como que isso daí funciona. Mas indo um pouco nessa linha, Cristiano, você conversa com muitas corporações e muitas empresas, você às vezes chega na diretoria para propor essa transformação digital e muitos membros de diretoria às vezes podem torcer o nariz para mudanças, né? Então, você poderia me dizer qual foi o maior mito sobre o uso da IA corporativa que você precisou quebrar? Aliás, me trazer uma situação em que você teve que quebrar esse mito do uso da IA corporativa, logo nos 5 primeiros minutos assim de conversa com a diretoria, numa reunião com a diretoria. O maior barreira, né, que a gente encontra diariamente é mostrar valor da inteligência artificial. Tem 3 categorias de empresários que a gente costuma abordar, né? Tem os 2 extremos. O extremo do cara duvida de tudo, o cara não é para mim, ainda existem, tá bom? Existe um empresário que ainda considera, geralmente a empresa de menor porte, a empresa mais familiar, que ele não tem muito uma governança instalada, não tem uma área de TI forte, e ele diz, cara, não, isso não é para mim, não, isso é para uma empresa americana, não vai trazer esse resultado. Então, tem ainda essa categoria, desse extremo. Tem outro extremo que ainda continua emocional, isso eu considero tão ruim quanto esse primeiro, né?
Esse primeiro, ele é extremamente cético, e esse é o outro é um extremamente crente, né? Extremamente emocional, ele caiu no hype do mercado, nessas campanhas de marketing e tal. Agora, a grande maioria, né, que o mercado, como a gente falou, vem evoluindo, é a gente conseguir mostrar valor da iniciativa. É uma conversa, o que eu tenho que qual a nossa abordagem, falando da nossa abordagem pessoal enquanto empresa, né, enquanto Verter. É abordagem processual. Assim, convencer, cara, isso não é ferramenta, isso é processo, nós não, a maioria das empresas de IA se consideram empresas AI first, nós não consideramos empresa AI first, nós nos consideramos empresa result first, resultado primeiro. Porque para eu trazer um resultado para a empresa, se não precisar usar IA generativa, eu não vou usar IA generativa. Eu não vou sobrecarregar a operação com tokens, com custo de tokens desnecessário. Então, se a operação precisar de um RPA simples, a gente implementa um RPA simples. Se não precisar de tecnologia, precisar de uma reestruturação de processo, eu indico empresa parceira para reestruturar o processo antes de implementar a inteligência artificial. Porque não tem nada pior, Cirilo, do que você automatizar um processo ruim. Porque você vai entregar porcaria com uma velocidade incrível, né? Então, assim, a primeira barreira, então, cara, mostrar para a empresa que não é só tecnologia, que tem uma questão de processo, e por ser uma questão de processo, tem que envolver realmente as pessoas, tem que fazer uma análise mais profunda, e que não é um plug and play. Eu fazer um projeto de IA corporativo não é chegar aqui e ligar na tomada que vai funcionar. Então, essa é uma principal barreira, né? Fazer esse aculturamento antes de ir partir para a implementação de projetos de IA. Certeza. Existem diferentes empresas, existem diferentes segmentos e também vão ter diferentes usos da IA. Realmente, a gente precisa ter esse estudo um pouco mais aprofundado para poder vender o melhor produto para o cliente. Mas, o Cristiano, trazendo um pouco para o contexto de gestão de projetos, que é o tema principal aqui, onde que você acredita que a IA ela deve ser utilizada e onde que ela não deve ser usada de maneira nenhuma por um gestor de projetos? Legal. Eu vou falar no corporativo, depois eu vou voltar para o nosso perfil, que é o gestor de projetos. Dentro do contexto corporativo, a inteligência artificial, ela nunca deve ser utilizada para tomar decisões sem supervisão humana, principalmente decisões críticas, né, processos críticos. Isso é tão sério que o mercado desenvolveu um termo que é human in the loop, que é o ser humano sempre estar no loop, né, nas decisões. A gente já defende isso há bastante tempo, que processos, como a gente entende a IA como processo, como ferramenta, perdão, que apoia processo, a gente já defende essa perspectiva, não deixar o IA tomar decisões de venda, negociar e fechar contrato sem supervisão humana. E tanto que o PMI, né, no PMBOK, oitava edição, no novo standard de projetos, programas e portfólio, portfólio, programas e projetos de IA, ele coloca esse conceito muito óbvio, muito evidente lá com Human in the Loop. A gente não pode partir para esse conceito, né, para partir para colocar IA para tomar decisões estratégicas. E um gestor de projeto nunca deve gerar entregas com inteligência artificial, entregas críticas, sem supervisão e passar para frente. Inclusive, eu considero, já falo muito isso, quem já fez treinamento comigo já prova cabal de que eu bato muito nesse conceito de que eu considero um erro grave um profissional gerar um material, né, uma entrega com o apoio de inteligência artificial, passar para frente, passar para o seu gestor, para o seu par, para o seu subordinado sem revisão. Isso é um erro grave. Então, porque o human tem que estar no loop, né? O ser humano, o gestor,
ele deve usar a IA como ferramenta, mas ele, enquanto profissional experiente, pago para aquilo ali, ele tem que revisar tudo. No contexto corporativo, eu não deixar uma automação ali sem o ser humano supervisionar. No contexto profissional, eu não gerar entregas ali, relatório de status, alguma análise crítica de projeto e passar para frente sem uma revisão, uma curadoria do gestor de projetos. Não, com certeza. Para a IA ela pode facilitar muita coisa no dia a dia, mas tem que ser utilizada de maneira responsável, principalmente em tempos em que as pessoas às vezes estão fazendo até terapia utilizando ferramentas de IA, e isso é uma coisa muito preocupante, né? E dentro do contexto da empresa, você pode utilizar ela para fazer coisas mais rápidas, como escrever e-mails e etc., te ajudar a analisar algum cenário ou outro, mas para tomar decisões corporativas, aí ela ainda vai precisar de intervenção de um ser humano, né? E indo para esse lado mais corporativo, você, quando vai fazer treinamentos, você tem que fazer muito letramento de IA, né? Talvez explicar os modelos, entender ali um pouco o cenário do cliente, que nem você colocou. E se você tivesse que explicar para um gerente de projetos esse letramento de IA em aproximadamente 1 minuto e meio, como que você faria? E vou fazer um jogo de palavras com você, tá bom, Cirilo? Sim, Topa? Vou bora. começar uma frase e você termina. Beleza. Vamos lá, começar. Ser ou não ser? Eis a questão. Legal. O que é que você fez aqui? Acertou. Porque você Uhum. acertou e a maioria de quem eu faço essa brincadeira, ele acerta. Fiz, inclusive, essa semana estava no treinamento corporativo para líderes de uma empresa e estava explicando exatamente isso, o que é uma IA generativa. Eu fiz essa brincadeira e todos acertaram. Porque tu calculou, Círio, assim, rapidamente a probabilidade das palavras que melhor casassem ali nessa frase. Então, quando eu falei ser ou não ser, você já, sem questionar, você já respondeu eis a questão. O IA generativa, ele é um super completador de palavras. Ele é uma ferramenta probabilística, que ela foi treinada e ela conseguiu mapear, calcular a relação de probabilidade da linguagem humana, né? Então, quando você vai pedir para ela montar um relatório de status, report e projetos, ela está ali, ela já leu milhares, milhões de relatórios, alguns deles de status report, então ela sabe quais são o conjunto de palavras que tem maior probabilidade de aparecer no relatório de status reports, e de acordo com o input, o prompt que você der, ele vai customizar e ele vai dar um relatório de status report que é bem adequado à sua necessidade. Só que o problema seria que nós estamos falando de uma tecnologia probabilística, que ele calcula probabilidade e probabilidade se dar por range, né, por faixa. Olha, até aqui, entre isso e isso, tem X% de probabilidade de assertivo e tal. Então, nós estamos falando de uma tecnologia probabilística, extremamente poderosa, mas probabilística, num contexto onde a gente precisa, um contexto corporativo, onde nós precisamos de respostas determinísticas. Entendeu aí a jogada? Então, aqui, o gestor de projeto tem que entregar um relatório de status report determinístico. Toda a informação que ele está lá nesse relatório tem que ser, se eu gerasse 10 vezes esse status report, os 10 relatórios deveriam ser iguais. Se eu não mudei os inputs, o output tem que ser o mesmo. No IA generativa, se eu mesmo garantindo os mesmos inputs, o output pode ser diferente. Existe probabilidade de ele sair diferente. Então, o gestor de projetos, ele precisa entender que uma IA generativa é uma ferramenta probabilística, aonde na sua grande maioria dos casos de uso, ele está querendo resultados determinísticos. Então, tem um gap.
tem um gap entre o que ela foi feita para fazer do que você precisa que ela faça. Esse gap é o uso, para a gente diminuir esse gap, é o uso profissional, o uso consciente da inteligência artificial para eu cada vez mais diminuir esse gap, utilizando as técnicas, as ferramentas, engenharia de prompt, melhor ferramenta para aquilo e para aquele outro. Então, mas eu consigo diminuir, mas não é por isso que eu não consigo eximir a responsabilidade do gestor de projeto de ter que validar 100% do que um IA gera, porque nós estamos falando de uma IA probabilística que vai gerar um resultado que o gestor de projeto precisa imputar no relatório que deve ser determinístico. Isso, só para você ter ideia, Ciril, da gravidade, se você pesquisar, qualquer ouvinte pesquisar agora, juiz emite sentença baseada na jurisprudência que não existe, usando o IA, você vai ver que tem o reportagem G1, não sei qual foi esse grande, no meu grande, tem lá, aí tem CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e investiga o caso. O cara escreveu uma sentença usando o IA generativo, muito provavelmente o auxiliar dele. Cara, quando o cara vai ler, o conjunto de palavras são tão coerentes que citou uma jurisprudência que, cara, fazia total sentido. Aquela jurisprudência está lá. Fazer sentido não quer dizer que seja factual, né? Então, o que eu costumo dizer é que uma IA generativa, ela não tem um compromisso com a verdade. O compromisso dela é com a probabilidade, com a matemática. Então, ela não, na verdade, ela não está errando, ela não está mentindo, ela está fazendo o que ela foi feita para fazer. Fazer manipulação de palavras para se aproximar de uma realidade aí ficcional, que às vezes essa realidade ficcional ela é muito próxima da tua realidade real, que tu pode utilizar aquela resposta assim, quase sem ajustes. Então, resumindo, cara, presta atenção, gestor de projeto, está usando IA probabilística para uma necessidade determinística, tu precisa fazer essas correções ali, saber como fazer essas correções. Com certeza. E depois disso vem a parte de engenharia de prompt, né, que Sim. mostra como que a gente tem que perguntar de maneira correta para a IA, né? Porque muito do que ela responder vai depender da forma com que você está perguntando. Existem milhões de maneiras de Todas perguntar. essas técnicas, Ciril, todas essas técnicas, usar skills do Claude, que são as habilidades, engenharia de prompts, é para tentar diminuir, colocar camadas de determinismo em cima de uma IA probabilística. Tudo isso todo a, a evolução dessas ferramentas nesse de 2023 até aqui é tentar colocar camadas de determinismo dentro do IA probabilística para que a gente consiga utilizar com maior facilidade no contexto do mundo dos negócios, né, no qual nós estamos inseridos. Com certeza. E assim, para os profissionais que estão ouvindo a gente hoje já ficarem antenados para poder se diferenciar de outras pessoas que também estão se preparando para o uso da IA, onde que na sua visão está a maior lacuna atualmente? Nas ferramentas, no processo ou na mentalidade? Cara, num passado era na ferramenta. Em um passado, lá no começo do que a gente dá esse treinamento há bastante tempo, já ministro treinamento ali. Quando a gente fala bastante tempo, isso seria 2 anos, 2 anos e meio, né? A gente começou a dar treinamento mesmo corporativo de IA, assim, final de 2023, começo de 2024. A gente Parece que tem começou mais a. tempo? Oi? Parece que tem mais tempo que isso? Caraca, parece que foi uma vida, né? Assim, e principalmente pela evolução, né? Pela Sim, evolução das ferramentas. Então, lá no comecinho, vamos lá, começo de 2024, essas ferramentas, eu tinha uma deficiência de ferramenta. Então, não adianta, assim, a tecnologia que eu tinha lá, a qualidade dos modelos, as ferramentas que as próprias ChatGPT trazia, o Claude trazia, eram ainda muito incipientes. Hoje, ainda não estou dizendo que não tenha gap de ferramenta, existe ainda muito ponto a melhorar, elas estão melhorando. Eu não sei se você soube hoje eu compartilho a notícia que o governo americano ele proibiu a Anthropic de comercializar aquele modelo Fable como problema de segurança nacional. Então, isso já é engraçado que na quarta-feira eu disse isso no treinamento. Olha, pessoal, imagina o Trump bloqueando um IA, um modelo, é questão de segurança. Cara, hoje saiu, eu vou jogar na Mega Sena hoje, porque
na quarta-feira e hoje já saiu essa notícia. Então, elas vão melhorar, mas hoje é muito mais uma questão de método. O que elas trazem, o estado da arte hoje, mesmo carecendo melhoria, né? O estado da arte hoje já dá para trazer resultados brutais se usar o método correto. Então, assim, é só questão de método. O que já tem hoje, você já consegue tirar resultados ali realmente muito consistentes. Cara, hoje a gente está. Hoje de manhã estava dando treinamento e a gente conseguiu fazer ali via skills, né, do Claude, nós conseguimos montar uma habilidade para essa empresa que a gestora de projeto demandava 4 horas para fazer relatório de status de projeto toda semana. Toda semana ela pegava 4 horas para fazer um relatório de status de projetos. Cara, em 15 minutos vai estar pronto. Então a gente economizou 15 horas de trabalho semanal para uma atividade. 15 minutos, cada sexta-feira vai demorar 15 minutos, no mês vão ser 60 minutos, 1 hora, onde ela levava 16 horas de maneira anterior, com uma automação simples, né? Utilizando uma metodologia simples, com uma ferramenta já existente, a gente ganhou 15 horas de trabalho para ela numa atividade. Se ela vai para outra, quando for ver, vai ter 20, 30, 40 horas mensais de economia de trabalho, utilizando as mesmas ferramentas que qualquer gestor de projetos tem à sua mão, à sua disponibilidade, né, na sua disponibilidade, usando a metodologia correta. É bem interessante isso, mas nessa sua fala, eu fiquei pensando no uso da IA, seja para identificação de risco, então para simular cenários. No dia a dia da gestão de projetos, a gente tem que ficar lidando com mudança de escopo, com prazo importando, com várias coisas acontecendo. Onde que você vê que a IA pode ajudar na rotina de um gestor de projetos para que ele possa lidar melhor com essas várias mudanças de roteiro que a gente tem que lidar no dia a dia? Vamos analisar camadas, né? Vamos lá, camadas ali para a gente se aprofundar um pouco mais. Dentro dessa rotina do gestor de projeto, eu tenho uma camada do trabalho dele que é estratégico e tem uma camada do trabalho dele que é operacional. Eu tenho que fazer esse trabalho operacional, não tem jeito. Eu tenho que fazer um ato de reunião, por exemplo, não o gestor, o profissional, mas alguém da equipe vai ter que fazer. Tá bom? Fazer um ato de reunião, alguém da equipe vai ter que abrir um cronograma, ficar fazendo análise de cenário no cronograma, alguém vai ter que ficar fazendo status report, alguém tem que ficar fazendo. Então, eu tenho várias demandas, né, atividades operacionais na camada operacional da gestão que é preciso ser feito. E eu tenho um outro nível, uma camada com a camada estratégica. Ele conversar com o stakeholder, ele negociar. Cara, eu calculei, foi por isso, é por isso. O cara vai vir com uma coisa assim inexequível e ele tem que saber técnicas de negociação. Então, está entendendo aqui, né? Eu tenho uma camada estratégica, uma camada operacional. O que acontece geralmente é que a camada operacional ela é tão pesada que ela consome o tempo necessário para o cara fazer uma boa camada estratégica. Então, o gestor de projetos hoje, na sua grande maioria, eles são gestores de projetos mais operacionais do que estratégicos, até porque a operação ele demanda muito tempo dele. Então, ele não tem tempo para ser estratégico. Então, o que a IA está fazendo? Ela está diminuindo a carga operacional do gestor de projetos para que ele sobre mais tempo para ser estratégico. Então, ele não vai ter que se preocupar tanto em elaborar relatório de status e suporte. Foi exatamente o que a gente está conversando com nessa empresa, quando a gente fez essa skill de fazer status e suporte, que demorava, a pessoa ficou com 15 horas a mais no mês para fazer estratégia. Só dessa função de status reports. Ela demorava 16 horas, vai demorar vai ficar com 15 horas adicionais para fazer estratégia. Então, acredito que a IA, ela entra, Ciril, em diminuindo a carga operacional da equipe de projeto
para que a equipe de projeto ela fique com mais tempo para investir na camada estratégica da gestão. Então, as duas coisas vão ter que ser feitas. A diferença é que você vai ter uma equipe híbrida agora. O que seria uma equipe híbrida? Eu vou ter agentes de IA configurados, rodando, assim, assumindo a parte operacional, com validação humana, e a equipe de gestão assumindo mais essa camada estratégica. Com certeza. E isso daí acaba sobrando mais tempo para a gente fazer o que realmente importa, né? Na gestão de projetos. Então, Exatamente, cara. é uma... Agora, Ciril, agora tem um negócio assim que talvez o gestor de projetos, alguns não vão gostar. O cara vai ter que se especializar na parte de comunicação, né? Não tem jeito. O cara vai ter Sim. agora que, cara, vou desenvolver, porque às vezes a gente estava seguro, não? O gestor de projeto muito técnico estava seguro, porque é o cara que sabia usar o projeto muito bem, o cara que sabia usar o Excel, fórmula ali muito bem. Então, o cara que era muito versado nessa camada operacional e fazer com maestria. Se a IA vai assumir, o que vai ficar para esse profissional, Cirilo? Ele tem que ir migrando gradativamente para a camada estratégica. Ele começar a exercitar essas outras habilidades que talvez ele nunca teve tempo de exercitar. Sim, abrindo com você aqui, Cristiano, essa parte de comunicação, um assunto que me chama muita atenção, até no MBA que eu estou fazendo, estou estudando em cima da gestão da comunicação, e para além da rotina do gestor de projeto, tem que lidar com essa parte tanto de comunicação, de negociação, negociar os prazos lá com o Sim. stakeholder. Eu acho que a gente tem que estar realmente antenado nisso. Então, esse assunto particularmente me chama muita atenção. Mas uma outra coisa assim que eu queria puxar com você é que muito do que a gente pede para a IA, a gente não pode confiar 100%, porque a gente tem os vieses da IA, né? E aí novamente, em tempos que as pessoas estão fazendo até terapia com o ChatGPT, isso acaba sendo muito perigoso. Mas no contexto de gestão de projetos, quais que, na sua visão, são os maiores riscos dessa confiança cega na IA? Eu acho, Cirilo, o seguinte, como a gente estava falando, uma IA, ela aí o ChatGPT, o Claude, o Gemini e qualquer outro dessa IA generativa que nós estivermos utilizando, Copilot, que usa por trás o GPT e alguns modelos de mercado, a gente está falando em IA probabilística, e tudo que ela entregar vai ter uma margem de probabilidade bem mais elástica. Não existe, assim, mesmo processo, não sei se você conhece o Six Sigma, né? Mesmo processos que estão controlados, que são Six Sigma, a cada milhão de peças produzidas vai ter uma defeituosa. É estatístico. Então, a estatística, assim, ela rege ali vários processos. E, estatisticamente, as respostas do IA generativa, ela é bem mais flexível, né? Mais larga ali da probabilidade de erro dela, eu não diria erro, de uma alucinação, que é um cálculo estatístico na construção daquela resposta, ela e envezou probabilística estatisticamente e lhe deu uma resposta que está dentro da margem de segurança do fabricante, tá bom? Mas talvez não esteja dentro da margem de segurança do seu capital pessoal aguentaria, né? Imagina vocês apresentar um relatório para a equipe lá, para a diretoria, para o conselho, sobre um projeto com a margem com erro, porque você gerou no IA generativa, que aquela IA ela é probabilística e ela tem umas flutuações maiores. E como é que tu vai explicar isso, cara? Então, assim, entenda, gestor de projetos, que você está usando, por mais bonito que seja a resposta, por melhor escrito que ela tenha, apesar dela ter citado referências que elas podem ser referências críveis, né, parecer críveis, você tem que verificar 100% do que ela produz, tá bom? Por quê? Porque pode ser que ela erre. Eu fiz um teste
eu pedi para ela escrever um artigo científico e que ela colocasse referência no padrão ABNT. Cara, eu caprichei no prompt, foi um prompt extremamente enviesado para que ela fosse precisa e assertiva. Cara, ela me escreveu um artigo científico e eu fiquei assim, caraca, que bonito, lindo, muito bem escrito, coerente, fluido. Você lia com gosto da fluidez do artigo. As referências, tudo padrão BNT. Aí, como eu pedi um artigo na área de gerenciamento de projetos, eu tenho vários, na minha biblioteca pessoal, tenho vários livros da área. Aí tinha alguns livros que eu tinha em casa. Eu peguei o livro e fui na página que ela tinha citado. Cara, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Aí eu comecei a me desesperar. Aí eu, caraca, bicho, inventou conceito. Aí eu venho cá. E esses livros que eu não tenho e eu não conheço? Alguns deles eu pesquisei no Google, ele sequer existia. Ela criou um título, criou autor, criou assunto, criou página. Por quê? Porque fazia muito sentido na narrativa. Não necessariamente era factual. Então, eu tenho, além de eu utilizar a técnica correta, que existem várias técnicas para nós minimizarmos isso, mesmo assim eu tenho que validar. Por quê? Porque o nosso capital profissional talvez não suporte um erro crasso desse que ela pode gerar e a gente passar para frente numa reunião de conselho, numa reunião de apresentação de status e porte. Nossa, que doideira isso. Às vezes a gente pega para pesquisar alguma coisa, outra referência da IA, a gente vê que não tem nada a ver. Tem nada a E, ver. E aí você pergunta, ela só tem certeza, desculpe, como pelo engano. E vai lá e ok, ela está sendo improbabilística, entendeu? o sentimento que eu tenho, isso daí você pode confirmar ou não, é que a IA parece que ela é treinada para não falar que não sabe de tal É, assunto. E aí ela pode criar. Lógico que ela pode mentir muito bem, mas no final das contas ainda não vai ser uma coisa verídica, né? E aí que entra naquela verificação humana que você estava falando anteriormente. eu vou falar com bastante cuidado, né? Porque para não ser mal interpretado, mas é o seguinte: da mesma forma que as redes sociais elas são treinadas, né? O algoritmo dela é feito para que você continue nela. Então, o Instagram, TikTok, YouTube, você vai ver que ela está sempre lhe reforçando um tema que você tem alta probabilidade de querer assistir, querer ver, um Reels que você... A sequência de Reels, quando você entra, se você entra, é um toca de coelho, você não sai mais. Porque você vai ali rolando, você vê, passa 15, 20, 30 minutos, se você não tiver cuidado, e YouTube do mesmo jeito. Você vai entrando em vídeos que seguem uma narrativa, então ela é feita, elas são programadas para lhe agarrar sua atenção e lhe segurar o mais tempo possível, porque é assim que elas são monetizadas. O grande risco das IAs, que já tem várias pessoas no Vale do Silício, no contexto mundial, cara, a gente não pode deixar que um ChatGPT, um Gemini, um Claude ele faça isso, segurar sua atenção. Então, para segurar a sua atenção, ele pode lhe dar respostas que reforcem o seu entendimento, mesmo que não seja um entendimento correto sobre o assunto, e ele lhe faça indução, a tanto que você, se você for ver, o Perplex é especialista nisso. Você faz uma pergunta, aí ele já ele responde na sequência, ele bota umas respostas ali para você clicar. Você quer que eu me aprofunde mais no tema tal? Você quer que eu me aprofunde mais no outro tema? E você vai, e você vê 15, 20, 30 minutos. Você foi para perguntar se há uma dúvida sobre a questão de projeto, já está vendo astrologia ali, seguir o fluxo da IA e foi levando. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não seguir nesse flow, entender que existe uma necessidade de segurar sua atenção lá, muito bem pontuada, ela não vai dizer que não sabe, eu não sei, vai ler no livro. Não fui treinado, faça tal coisa. Não vai. Ela vai lhe respondendo, vai lhe segurando, porque assim você vai gastando os tokens, os seus créditos,
e se precisar botar mais crédito, no Claude e não no ChatGPT, no ChatGPT e não no Gemini, Gemini e não na outra lá. Tanto que várias dessas, seria, se você for ver, você pode adicionar crédito, você pode colocar crédito adicional. Acabou o teu limite de token ali, você bota mais crédito, passa seu cartão de crédito. Entendendo ali. Então, no mês passado, por exemplo, eu tive que adicionar R$ 500 a mais, porque eu estava no trabalho, consumi os tokens, não conseguia parar para esperar 3 horas depois, era uma entrega que eu precisava fazer, e eu botei crédito adicional, ok, estava no meu orçamento. Sim, com certeza. E quando você estava falando do uso excessivo dessas ferramentas, né, que elas são feitas para a gente poder ficar grudados ali, não é à toa que isso acabou mudando muito do comportamental das pessoas a nível mundial, né? Tanto que, não sei se ano passado, ano retrasado, o termo do ano foi o brain rot, não lembro. Sim. Isso que é o esmediamento do cérebro, né? E tendo em vista que as pessoas estão usando cada vez mais a IA, como que você acha que a gente pode usar ela de uma forma mais responsável, sem que ela deixe a gente preguiçoso? Legal. Cara, eu estava tendo essa discussão essa semana no treinamento. Eu cheguei a uma conclusão pessoal, não é baseado em estudos, tá bom? Que o ser humano, para usar IA, ele tem que saber fazer a tarefa sem IA. Se ele não souber fazer a tarefa sem IA, ele não é digno de usar IA para aquela tarefa. Tanto que, estava discutindo com o RH de uma empresa, hoje estava discutindo, estava treinamento agora pela parte da manhã, estava discutindo com o RH da empresa, e, cara, tem que botar na política que um júnior não é para liberar um IA para um profissional júnior, porque você vai privar ele do aprendizado, dele saber fazer aquela tarefa sem usar IA, dele ter que fazer um PROC V no Excel, dele ter que saber como é que eu pesquiso no Google, como é que eu faço tal coisa, como é que eu pego um livro, qual o livro que eu tenho que pegar e ler e me aprofundar no tema, ser supervisionado por um gestor para orientar ele o caminho para ele descobrir. Porque se eu entregar um IA para um profissional não treinado, cara, só porque eu uso o ChatGPT, o Claude, eu não sou um bom médico. Na verdade, não me torno médico, eu não me torno advogado, não me torno engenheiro aeroespacial, não me torno um astrônomo, porque eu não tenho conhecimento base. Então, o IA, ele já tem, inclusive, pesquisa sobre isso. Um júnior usando a IA não vira sênior. Ele vira um júnior com entregas muito rápidas de júnior. Um sênior usar IA, ele vira um sênior com entregas muito rápidas de sênior. Mas um sênior em gestão de projetos não vai se tornar um sênior em direito porque ele usa IA. Tá claro, Ciro, não sei se está claro que é meu posicionamento, que o que eu quero reforçar é que, cara, nós, para eu dizer que eu sei usar um IA legal, no gerenciamento de projetos, eu tenho que entender de gerenciamento de projetos. Não adianta um júnior, estou entrando na área de projetos, primeira coisa que eu vou fazer é um curso de IA, e olha que eu vendo curso de IA, tá bom? Para gestor de projetos. Vou fazer um curso de IA porque eu vou virar um bom gestor de projetos. Não, cara. Vai fazer um curso de CAPM, vai estudar o PMBOK, vai conversar, vai entrar no PMI, se filia o PMI Santa Catarina, se você estiver na Santa Catarina, se filia o PMI Ceará, se estiver no Ceará, Distrito Federal, se estiver no Distrito Federal, vai para aquele network, pega projeto lá voluntário, aprende ali com a equipe, o que é um cronograma, o que é um termo de abertura, o que eu uso cada um, para que eles existem, entende o princípio dessas coisas. Quando você entender o princípio dessas coisas, você botar um IA, bicho, aí tu vai virar um monstro. Tu vai virar um monstro ali nas suas entregas. Vai fazer status report em 15 minutos, ao invés de 4 horas, entendendo? Vai sobrar mais tempo para fazer gestão, para se comunicar, mas se não souber os princípios, não souber o básico, cara, tu não vai ser um bom profissional usando a IA. Nossa, eu achei muito impactante essa sua frase. É, só coloque a IA para fazer aquilo que você sabe fazer, né? Porque vai chegar O que num você sabe ponto. fazer sem usar a IA? Exato, aquilo que você sabe fazer sem utilizar a IA, porque
se você ficar usando ela demais, daqui a pouco você vai estar usando a IA até para escrever um e-mail, sabe? Escreveu, ainda vai consultar, etc. E no dia a dia da gestão de projetos, para além de saber das metodologias, tem que saber como fazer uma EAP, é, saber comunicar com os stakeholders. E isso daí a gente só pega com prática mesmo. É que nem andar de bicicleta, por mais clichê que pareça. A gente tem que continuar fazendo para que a gente continue bom naquilo ali, né? E à medida que o Sim. tempo vai passando, isso daí que você falou, você só vai pegando mais prática e utilizá-la como auxiliar ali no dia a dia, né? Estava conversando Bom, hoje no treinamento que estava dando, tinha um cara mais técnico, disse, cara, ontem mesmo eu gero código direto no Cloud Code, e aí daí eu disse, cara, deixa eu ver se eu ainda sei. Aí eu fui fazer sem IA e consegui fazer, fiquei feliz, ok, vou usar o Cloud Code. Entendendo? Então, assim, o cara, ele intuitivamente disse, cara, deixa eu testar minhas habilidades ainda estão de desenvolvimento, ainda estão, se eu consigo fazer sem. Imagina que o custo do token multiplicou por 10 não é mais viável. Eu consigo desenvolver sem IA? sim. Entendendo? Então, essa é a preocupação. E falando no uso da IA rotineiramente, um degrau a mais no uso da IA é quando você para de ficar usando os prompts e começa a criar agentes para você. E eu entendo que isso é uma linha muito tênue, mas na sua visão, quando que faz sentido a gente parar de ficar utilizando esse conversacional e começar a utilizar o agente de trabalho no projeto? Cara, isso é muito importante que você está falando, muito importante. E ele é, cara, é um salto quântico. Você sair da IA conversacional para uma IA agêntica. E essa IA agêntica, ela não necessariamente é um agente sofisticado. Vou dar um exemplo aqui, que a gente faz na empresa, tá bom? Isso é muito, inclusive, cara, é bem moderno e poucos profissionais usam. O que acontece? A gente, lá, como nós somos uma empresa de IA, nós trabalhamos implementando projeto de IA, obrigatoriamente nós usamos ferramentas de IA nas nossas atividades, tá bom? E nós usamos mais do que uma. Nós usamos o Claude, nós usamos o nosso pacote lá do Workspace, então a gente usa lá o Gemini, nós usamos o ChatGPT, então eu uso multiplataformas para me apoiar na atividade. Às vezes eu estou lendo o Claude, mesmo usando o Claude Teams ali, ele vai ter um limite de tokens. Aí não sei se acontece com você ou quem está assistindo aqui, que tem mais de uma ferramenta, eu começo num, aí vai para outra e perde contexto. E o pior, se eu e você estiver no trabalho, Ciril, tu faz, me manda o entregável, passa para mim por e-mail, salvo na pasta, eu subo na minha IA, e eu faço, boto ali na pasta, e tu, cara, fiz tal coisa, então perde, inclusive, esse trabalho colaborativo. Além de eu ficar dependente de uma IA específica, e ainda não permite esse trabalho colaborativo, mesmo eu indo para um Cloud Teams, para algumas outras, eu fico amarrado à ferramenta. A gente desenvolveu um método de trabalho onde a gente coloca a memória na pasta e não na ferramenta. Então, se tu estiver utilizando a mesmo arquivo na nuvem que eu estou usando, o OneDrive, o Google Drive, seja qual for, e eu estiver utilizando, tudo que tu faz é persistido, né? Eu salvo a memória ali naquela pasta. Quando eu vou utilizar, eu sei onde tu parou, aonde ela deve continuar, mesmo eu usando o Claude, tu usando o Gemini, mesmo eu usando o GPT e tu usando o Claude. Cara, só essa arquitetura de processos de uso de IA já dá um ganho brutal. Tu não tem noção. Assim, é surreal. Isso aí é uma arquitetura usando modelos ali, não é um modelo conversacional, mas um modelo da IA assumindo o meu computador. Tá bom? Então, eu tenho que usar o Claude, tenho que usar o Coworker, o ChatGPT eu tenho que usar o Codex, o Gemini eu tenho que usar o Antigravity, por exemplo. Mas nada técnico, um gestor consegue usar. Aí depois eu vou para IA em processos, que são de agentes.
mesmo essa modelo de trabalho, eu preciso startar a atividade. Eu preciso ir lá e abrir e startar. Quando eu falo em IA em processo, cara, automaticamente, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, veja todas as atividades que estão abertas ainda no Microsoft Planner, veja o que precisaria serem feitas, emita uma cobrança individual, personalizada para cada uma daquelas atividades que já estão com a data vencida, e monte um status report e salve o PowerPoint na minha parte lá do OneDrive para eu verificar. Então, já vou para a IA agêntica, né? Onde ela starta automaticamente, sem necessidade de intervenção, ela executa mais do que uma atividade de uma rotina programada e ela gera um entregável do nível de complexidade média ali para alta legal. Então, a gente automatiza várias atividades. Aí a gente vai para outro patamar aí de entrega e de uso de IA. Sim. E sobre esses agentes, que exemplos de agente você acha que faz mais sentido para um gestor de projetos? Cobrança, alerta, consolidação, riscos? Legal. Como é que eu instruo as pessoas, os alunos a pensarem nisso, né? A se organizarem para isso? Cara, começa o seguinte: lista as 10 atividades que mais consomem tempo no teu mês. Cara, o que mais? É geração de status e suporte? É fazer análise de risco? É fazer planejamento? É geração de documentação? Lista os 10. Depois que tu listou as 10, cara, bota uma estrelinha em 3. Eu estou te forçando a pensar em Pareto, né? No 80-20. Cara, bota uma estrelinha naquelas 3 mais críticas. São essas 3 que tem que começar. Essas 3, se tu fizer, tu vai ganhar 20 horas por mês, 15 horas por mês, 30 horas por mês, que vão ser aquela realmente a 80-20, né? Aquela 20% era 80% do teu trabalho. Uhum. Então, assim, a resposta correta é depende, né? Depende, porque vou ter projeto que a ênfase maior em cronograma, projeto que a ênfase maior naquilo, projetos em que o cara, o ferramental dele não é muito automatizado. O cara usa um planner, ao outro já usa um planner premium, que é o project, novo project, né? Então ele já tem um conjunto de relatórios automatizados, o outro não tem. Aí depende da tua operação, né? Aí por isso, Ciril, que é muito importante, cara, por isso que não é ferramenta, é processo. Porque se tu encara como ferramenta, eu venho com a caixa ali, cara, Ciril, tu tem que se adequar a isso. Não é. A ferramenta tem que se adequar ao teu processo, né? Então, se a tua organização tem aquele processo, tem aquela metodologia, tem aquelas boas práticas, eu tenho que construir uma automação que atenda o teu processo. Então, fazer aí eu tenho um negócio legal. Nossa, muito legal essa sua visão. Mas eu vou agora te fazer a pergunta clássica, que eu acho que 10 a cada 10 alunos seus já te fizeram e que tenho certeza que aqui na nossa audiência, 10 a cada 10 gestores de projetos já se fizeram também. Você acha que a IA vai roubar o nosso emprego? Não tem nem perigo. O que ela vai roubar? Isso eu acredito verdadeiramente. O que ela vai roubar? O que a IA está assumindo são funções, certo? Então ela sempre já assumiu, cara. Se a gente for pegar desde que não tinha computador e já existia gerenciamento de projetos, não tinha project, não tinha plano e já tinha gestão de projetos, foram surgindo ferramentas que foram automatizando funções específicas. Eu vou citar uma função aqui. Cara, cálculo de caminho crítico de projeto. Antes, você já calculou caminho crítico de projeto na mão? Já teve essa necessidade, Círio, de calcular na mão o caminho crítico de projeto? Muito provavelmente não, só se for para estudar para PMP. Entendeu? Se você estudou para PMP, você teve que aprender a calcular ali, como calcula o caminho crítico, nem sei se é cobrado mais nessas novas versões da prova, certo? Mas lá, quando foi concebido o caminho crítico de projeto, tinha uma pessoa, uma equipe, dependendo do tamanho do projeto, que fazia isso na mão. Tinha essa função de calcular caminho crítico. Cara, quando essa função foi assumida pelas ferramentas, então tu vai fazer um planejamento de projeto no Project,
Se tu tem as atividades, tu tem as durações, tu tem os recursos, tu tem a ordem de precedência lá que tu bota, né? Início, término, término, início, tal, tudo aquilo ali. No final, quando tu terminar, tu já tem o caminho crítico, cara, já sai automático. Então, essa função de calcular caminho crítico já foi assumido por uma inteligência artificial, por uma ferramenta. O que nós estamos vendo agora é algumas funções sendo assumidas pela IA generativa, né? Análise de status report, plano de comunicação, geração de plano de projetos, né? Geração assim, da versão inicial que o gestor de projeto vai validar. Então, aquela função de negociar, de planejar, de estar lá à frente do projeto, de dar cadência, isso vai continuar com o gestor de projetos. O grande problema, Cidil, é se o gestor é monofunção, só faz aquilo. E aquela função for incorporada, aí o cara está lascado, né? Então o cara vai ter que tentar se recolocar. Mas se for um gestor mais safo, um cara multifuncional, um cara que sabe se comunicar bem, sabe fazer um bom cronograma, sabe ali fazer uma análise de risco, sabe aquilo ali, esse ferramental vem empoderar ele mais, porque o cara vai ter um nível de produtividade, vai se tornar um HIC, né? High Individual Contributors, é um cara que ele praticamente com um portfólio ali, ele equivale a uma equipe de trabalho. Uhum. Eu também acredito muito nisso, assim, e pegando como gatilho uma coisa que você falou, no meu MBA, essa pergunta já saiu algumas vezes, mas teve uma frase de um professor lá que me marcou. Ele falou que enquanto houverem pessoas para serem gerenciadas, haverá necessidade de ter um gestor de projetos. Com E no certeza. no final do dia, quem faz o projeto acontecer realmente são as pessoas, né? E esse jogo de cintura que a gente tem que ter no dia a dia, negociação, comunicação, isso daí a IA, eu acredito que ainda demora muito tempo para poder dominar. Mas uma outra coisa que eu vou te perguntar, antes da gente já encaminhar para o final, a gente vê muitas empresas tentando implantar um piloto de IA e não consegue chegar lá no ROI. O que você acha que é a maior falha dessas empresas? E você trouxe até um número aí no começo da nossa conversa de que 95% das empresas tentaram implantar IA lá no começo, falharam. Mesmo com tudo que a gente sabe até hoje, de 2023 para cá, ainda tem muita empresa que falha, né, na implantação da IA. Onde que você vê que é o maior erro que essas empresas cometem? Cara, primeiro é assumir que sempre vai dar ROI. O maior erro. Às vezes não dá ROI. Às vezes não vai dar, tu vai tentar esticar dali, esticar da acolá. A gente tem um produto lá na empresa que é diagnóstico, né? A gente tem um diagnóstico, tem um preço ali, que a gente é bem legal, a gente faz um diagnóstico, e se o cara contratar um nosso projeto, a gente dá o cashback do valor que ele investiu no diagnóstico. E teve um exemplo lá que nós identificamos 28 oportunidades, mas apenas 7 deram ROI. E dentro daquelas 28, tinham algumas que o gestor ele queria aquela ali, ele verbalizou que queria aquela ali. Só que não dava ROI. Entre ele querer e ser viável, a gente mostra, cara. Se quiser, tu faz que é um investimento aí, ter uma aposta, mas a gente não conseguiu achar um ROI. Então, o que as empresas erram? Não calcular o ROI. Aí tu identifica que não dá ROI depois que tu fez o investimento. Aí isso é um problema aí que tu vai jogar dinheiro fora, né? Então, e outra, faça uma análise de viabilidade antes, é obrigatório, não tem nenhuma proposta comercial que saia da empresa lá, nenhuma, sem estudo de ROI, até porque senão não sai, porque senão, cara, se eu não conseguir achar o ROI em tempo de planejamento, como é que eu vou perseguir esse ROI? Como é que eu vou colocar esse indicador e tal? Então não sai. O segundo erro é achar que tudo vai dar ROI. Não vai dar, vão ter iniciativas que você vai avaliar, que é melhor deixar sendo feita pela equipe mesmo. Entendendo? A volumetria não compensa.
pense que se tu for principalmente para IA generativa, e nem tudo é IA generativa, porque tu vai botar uma carga de tokens, de custo de tokens, cara, que às vezes vai onerar ali, então nem tudo é IA generativa. Então, a preocupação, cara, seja gestor de projetos, meu amigo. Analise, faça análise de viabilidade, critique, busque alternativa, seja crítico, nem tudo é IA, tá bom? Às vezes é treinamento, às vezes é mudar um sistema. Dá um exemplo aqui, Felipe. Eu estava. Ciril, né? Perdão. Ciril, estava. A gente foi chamado para a empresa e o cara começou a gente analisar o processo, fazendo diagnóstico, né? Aí o cara, essa etapa aqui tá muito ruim. Eu perguntei, cara, é um distribuidor. Cara, qual o RP que tu usa? Ele, cara, o Intel. Aí eu, porra, o Intel é o padrão, né? O da TOTS, né? Para a empresa de distribuição. Aí eu disse assim, cara, tu tem certeza que o Intel não faz isso? Ele cara, eu acho que foi implantação, tal, tal. Aí a gente foi seguindo o processo. Cara, no final eu disse, meu irmão, eu vou te passar para uma empresa parceira aqui de processo, que tu tem que reimplantar esse teu RP, bicho. Tu não tá precisando do IA aqui, tu tá precisando usar a tua ferramenta. Saber usar a ferramenta que tu já investiu dinheiro. Tu vai ter que analisar e ali, verificar, chamar um implementador, ver teu processo, implementar teu RP, porque tu não precisa de IA generativa, tu precisa usar a ferramenta corporativa que tu já pagou para usar. Entendendo? Então, assim, o gestor de projeto tem que ser esse senso crítico. Então, apesar de eu ser hoje um CEO de uma empresa de IA, eu trago muito o meu mindset de gestor de projetos, sabe, cara? Eu sou muito feliz por isso, de ter sido um bom gestor de projetos, eu me considero um bom gestor de projetos. Já, assim, o mercado, assim, já tive feedbacks excelentes na minha carreira, ali, só de PMP eu tenho mais de 20 anos, vou fazer 21 anos esse ano aí de certificado PMP, então já peguei projetos de várias naturezas, então eu sei gerir um projeto sem IA, entendeu? Então, por isso que eu me considero que eu uso bem, ensino como usar IA, porque se o ChatGPT fechar, se o Claude fechar, eu continuo sabendo fazer uma boa gestão de projetos. E eu implemento isso nos projetos com meus clientes. A gestão de projetos, cara, análise de habilidade, feijão com arroz, sabe? É o feijão com arroz que o gestor de projeto tem que fazer. Análise de habilidade, ser criterioso, ser mais racional do que emocional. O gestor tá pedindo ali IA porque ele quer se amostrar e você, cara, será que é IA mesmo? Provar, justificar para ele se sim ou se não, porque com base em números, e aí sempre dá bom, tá bom? Aí você não vai passar vergonha. Com certeza. Você já meio que respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você falou muito bem o que a empresa tem que fazer para poder se adaptar, mas para os profissionais gestores de projeto que estão nos acompanhando, qual seria essa mudança de hábito que ele tem que fazer para poder acompanhar essas mudanças e não ficar para trás. E eu acho que você já deixou isso muito claro. Mas agora, já encaminhando para o final, eu queria falar um pouco sobre a Vertério, sobre a sua trajetória, como que ela Legal. nasceu. Também conhecer um pouquinho do que você já faz e onde que você enxergou essa lacuna para poder criar todo esse universo que já formou mais de 5.000 profissionais até hoje. Cara, eu já ministro treinamento, trabalho com tecnologia, sou engenheiro de produção mecânica, engenheiro de segurança do trabalho, mas eu estou há mais de 20 anos no mercado fazendo gestão de projetos de tecnologia. Eu sou um desenvolvedor frustrado, né? Morei em São Paulo, gerenciando projeto. Aí em São Paulo, ali passei um ano e pouquinho, por eu ter feito curso de tudo, de comunicação, de tudo, eu fiz um curso de Java. Olha a loucura ali. Porque eu sempre quis desenvolver, nunca desenvolvi, não sou desenvolvedor, mas gostava muito de tecnologia. Fui muito influenciado pelo meu pai, tive um TK 85, TK 95, a grande maioria não vai nem saber o que é isso. Se souber, você é tão velho quanto eu. E daí eu fui para a gestão de projetos. Na verdade, eu me formei e eu disse, cara, eu não quero ir para a indústria. Aí eu não sabia muito o que eu queria me posicionar e me encontrei no gerenciamento de projeto logo no começo da carreira, cara. Eu gosto muito de processo, implantava ISO 9001, aí fui implantar ISO 9001 em empresas de tecnologia
Daí ela surgiu um projeto com a CIMID na época e não tinha gestor de projeto, tinha nada, o meu que eu estava passando, eu brinco que eu estava passando no lugar certo, na hora certa, ou no lugar certo na hora errada, né? Que o cara disse, Cristiano, vem cá, cara, eu estou vendo tu conduzindo aqui, esse projeto legal, tu não quer trabalhar com gerenciamento de projeto? Aí eu, como era muito novo, muito irresponsável, eu disse, eu quero. Cara, eu no final desse projeto, você tem ideia, cara, entreguei esse projeto, eu pedi as contas da empresa. Eu, não, dá para mim esse negócio não, bicho. Muito complicado, não dormir, virar noite, final de semana. Aí os caras riram, não, cara, é metro e tal. Aí eu continuei nas empresas, me convenceram a ficar. Aí eu disse, cara, eu tenho que estudar alguma coisa para facilitar a minha vida. Não, não é possível que todo projeto tem que sofrer desse jeito. Aí conheci o PMI, conheci o PMBOK, comecei a estudar, me empolguei, entrei na comunidade, fui diretor do PMI e tal, mas continuei nessa pegada, né, de gestão de projeto de TI. Como eu falei, eu trabalhei numa empresa que trabalhou com o IBM Watson, então eu sabia do potencial. Quando começou o chat GPT ali nascer, eu disse, caraca, é essa a tecnologia, cara. Está entregando o que deveria ter entregue lá em 2017, 2018, agora 2022, 2023. Então a gente já entrou, aí eu já pivotei, aí fui para a empresa para implantar uma área de consultoria com IA. Eu já disse, cara, consultoria hoje tem que ser com IA. Aí fui migrando, aí chegou no ponto, cara, eu vou ter que abrir minha própria empresa, porque já ficou pequeno, eu quero mais, eu quero trabalhar com implantação mesmo. Então, a gente aí peguei uns investidores, apresentei a proposta da Vertério, os caras acreditaram e a gente montou a empresa e hoje a gente tem tem linhas de atuação, né? A gente, a primeiro pilar é treinamento, isso aí eu viajo, assim, inclusive, vou muito a Blumenau, dar treinamento em parceria com a Fundação Fritz Miller, já treinei grandes empresas no Brasil, então a gente viaja muito Brasil afora, sul, sudeste, norte, nordeste, é uma coisa que rampou muito rápido. O terceiro braço, o segundo braço nosso é o braço de automação de processo com AI, né? Então a gente entende processo, entende demanda, é a nossa alfaiateria, né? A gente mede e faz um produto sob demanda, sempre calculando ROI, com muita responsabilidade nisso daqui. Então, o cara nos contratar, ele já sai ali com ROI até para nos cobrar e a gente entregar aquele resultado. E o terceiro braço nosso é um braço de produtos. Nós temos produtos próprios, né? Produtos muito para a área de governança de processos e projetos. A gente tem um IA que faz toda a modelagem BPMN pela transcrição, tá legal para caramba esse produto. Estamos desenvolvendo agora, vamos lançar já nas próximas semanas no mercado, uma IA para gestão de projetos civis. Faz orçamento, acompanhamento de obra, bem legal também com IA. Então, isso aí a gente comercializa com SaaS, né? Negociação ali, modelo de assinatura, é produto, né? Então, tem treinamento, customizações e produto ali de prateleira que nós vendemos. É a nossa, hoje a Verter é isso, é uma equipe extremamente especializada. Então, nós temos um braço que eu não abro mão, temos profissionais de negócio, PMPs, alguns já tiraram PMP bem recente aqui, que a gente investe muito nisso, e muito na parte de técnica de AI, né? Então a gente realmente mistura um alta e todo mundo junto conversando o porquê disso. O cara de IA entende, é obrigado a escutar de processo e projetos, o cara de processo e projeto é obrigado a escutar de IA para a gente não ser profissional um II, né? Não ser uma equipe em I. Muito profundo numa área, mas sem conhecer a área do outro. Então a gente tem uma equipe em T, né? Cara, muito engenheiro de AI profundamente, mas que sabe de um pouco de processos. Por exemplo, levei um para acompanhar treinamento, um desenvolvedor acompanhando meu treinamento para ver o que a gente fala para o cliente. Então, esse é o nosso perfil lá da empresa e quem está escutando aqui quiser conhecer um pouco mais, estou à disposição para a gente bater um papo. Com certeza. Lembrando que os links para redes sociais do Cristiano vão estar aqui na descrição do vídeo. Quero, em nome do PMI de Santa Catarina, agradecer a participação do Cristiano aqui. Um dos temas mais legais que eu estava doido para poder participar. E uma das lições, assim, uma das frases que eu acho que dá para levar até aqui é: só peça para a IA fazer aquilo que você sabe fazer sem utilizar a IA.
e dessa forma você consegue tornar o seu aprendizado, você consegue tornar o seu dia a dia profissional cada vez mais produtivo. Quero agradecer também a audiência, lembre-se de compartilhar esse vídeo, curtir, indicar para os seus amigos e também sugerir quais podem ser os próximos temas ou os próximos convidados. Agradeço a todos pela audiência e nos vemos no próximo episódio do PMI Santa Catarina Podcast. Tchau, tchau. Obrigado, Celigo. Um abraço, pessoal.